Pessoal, segundo bloco, vamos responder aquela questão, então, que nós deixamos para vocês aberta aí. Ó, a questão é a seguinte. Interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica. Todas elas reclamam autorização judicial? Todas elas estão abrangidas pela Lei 929696? Não. Tá? Vocês vão ver que, de acordo com o entendimento da jurisprudência, e aqui STF e STJ, eles vão dizer, só há necessidade de autorização judicial, só estamos falando de necessidade de autorização judicial e aplicação da Lei 929696, quando há o terceiro abelhudão, quando há a figura do terceiro interceptador. Ou seja, somente no caso de interceptação telefônica em sentido estrito e também na escuta telefônica. No caso de gravação telefônica, como regra, não precisa de autorização judicial. Aquele exemplo em que a mulher está sendo ameaçada de morte pelo marido ou ex-marido, e ela grava a conversa e apresenta à polícia aquela gravação, aquela prova, então, é tida por válida, independentemente de ter autorização judicial ali. Então, está aqui a observação para vocês. Vamos lá, ó. De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, a Lei 9296 de 96 se aplica tão somente à interceptação telefônica e à escuta telefônica. Apenas nessas hipóteses, a comunicação telefônica e a figura do terceiro interceptador. Está aqui, ó. Por isso que eu falo em terceiro abelhudão, para chamar a atenção realmente, para você lembrar disso. A gravação telefônica é válida, veja, aquela gravação telefônica, também chamada de clandestina, mesmo que tenha sido realizada sem ordem judicial, julgados aí das duas turmas do STF. Mas como alertei aqui, nós vamos ter uma exceção, ó. Na gravação telefônica. Em geral, a prova obtida mediante gravação telefônica, também chamada de clandestina, ela é válida. A única exceção em que haveria ilicitude se dá no caso em que a conversa estava amparada por sigilo. Qual exemplo a gente pode citar aqui? A conversa entre advogados e clientes. A conversa entre, ó, exemplo 2 aqui, padres e fiéis. Nesse caso, a conversa está amparada por sigilo. E aí, essa gravação seria considerada ilícita, tá? Agora, cuidado. Então, a conversa entre advogados e clientes tem sigilo. Então, não posso realizar a interceptação de advogado? Olha a pergunta aqui, ó. É válida a interceptação de conversa telefônica realizada entre cliente e seu advogado? Pessoal, lembre-se, se o advogado ele está ali no exercício da sua função, exercendo a advocacia, e seu cliente está praticando o crime, seu cliente está monitorado, o cliente vai conversar com o advogado, vai conversar com a esposa, vai conversar com o filho, com os demais comparsas. Então, você está investigando o cliente, o criminoso. Mas com quem ele conversa, isso aí, a prova é válida. A pergunta é, eu posso interceptar o advogado? Se esse advogado está praticando o crime, se ele então descambou ali para o trilho do crime, o caminho criminoso, então é claro, ele vai ser tratado como criminoso comum. Ele pode sim, presentes todos os requisitos, ele pode sim ser interceptado. Tese do STJ sobre o assunto, hein? Tese do STJ. Está aqui a tese. Ó. Edição 117 da jurisprudência em tese do STJ. A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada, motivada pela autoridade judicial. Então, o advogado preferiu ali seguir o trilho do crime, o caminho criminoso, claro, ele vai ser tratado como tal. Presentes requisitos, é possível sim a interceptação telefônica. Imagina aí o advogado que está ensinando técnicas de lavagem de dinheiro ao seu cliente. Tanto ele quanto seu cliente são criminosos, podem ser aí objeto de uma interceptação telefônica. Joia? Pessoal, além disso, o que nós precisamos trabalhar com vocês? Trabalhamos, então, conceitos de interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica. Vocês viram que os dois primeiros precisam de autorização judicial. Apenas quando há a figura do terceiro interceptador é que nós vamos utilizar a Lei 929696, que é a gravação telefônica, dois interlocutores, um deles gravando a conversa
do outro, essa gravação não está abrangida pela Lei 9296, de forma que não há necessidade de autorização judicial. Tema importante, então, para vocês guardarem aí, salvo essa exceção que nós trouxemos, quando há um segredo ali, um sigilo em torno daquela conversa, amparado em lei, aí sim essa prova pode ser ilícita. Agora, outro assunto importantíssimo ainda nessa introdução à Lei 9296 de 96 é o que nós vamos trabalhar agora. Isso aqui é fundamental a gente ter em mente. Vamos aprofundar esse assunto. Interceptação telefônica e dados telefônicos são expressões sinônimas? São coisas distintas? São coisas distintas. Eu quero saber o que vem a ser interceptação telefônica e qual a diferença de dados telefônicos. Quando a gente fala em interceptação telefônica, nós estamos nos referindo àquela interceptação de conversa realizada em tempo real, online. Então, pensa naquele exemplo. Nós temos criminosos ali conversando e eles estão sendo monitorados pela polícia. E aí eu tenho lá, meus analistas estão lá ouvindo aquelas conversas em tempo real. Aquelas conversas, elas vão sendo gravadas e colocadas ali no nosso sistema, de modo que os nossos policiais, eu posso ter acesso àquelas conversas a hora que eu bem entender, inclusive as conversas que estão acontecendo em tempo real, online. Isso é interceptação telefônica. Agora, não podemos confundir isso com dados telefônicos. Dados telefônicos, olha só, é aquela relação das ligações efetuadas e recebidas. Data, horário, duração, número do destinatário. Aqui, não há acesso ao conteúdo das conversas. Então, pessoal, pensa num extrato telefônico. É o que a gente chama de lista régua ou de régua apenas telefônica. Aqui eu não tenho acesso ao conteúdo da conversa. Não. Eu só tenho ali o número que ligou, para quem ligou, o dia em que ligou, o horário. E esse extrato telefônico, veja, isso é um dado estático. Não é algo que está acontecendo em tempo real como a conversa telefônica. Então aqui, vamos anotar isso aqui. Na interceptação telefônica é uma conversa realizada em tempo real, online. Aqui não. Aqui é a relação das ligações efetuadas e recebidas, como se fosse aquela conta que nós recebemos para pagar, né? Tem aqui o número do telefone que ligou, para onde ele ligou, a data, os minutos. Então isso é a régua, o extrato telefônico. Isso aqui são dados estáticos. A interceptação telefônica é algo que está acontecendo. A quebra do sigilo de dados telefônicos, aqui diz respeito a ligações pretéritas, já realizadas. Compreenderam a diferença? Aqui, na sua conta telefônica, nos extratos, não vem a conversa telefônica, apenas informações referentes a ligações já realizadas. Por isso que a obtenção de dados telefônicos pela polícia, em termos probatórios, ela não é tão rica quanto uma interceptação telefônica. Mas, claro, ela pode ser considerada. A gente faz muito uso de extrato telefônico também. Mas uma coisa é eu estar ouvindo o que o sujeito está falando ali, combinando de se encontrar em determinado local, por diversas vezes, isso é comum, né, no meio criminoso, eles fazem uso de expressões cifradas, justamente para dificultar, eventualmente, se a polícia estiver ouvindo aquela conversa, dificultar ali, desvendar o conteúdo daquela conversa criminosa. Então, utilizam palavras cifradas, enfim, essa interceptação telefônica, claro que é muito mais rica do que você apenas analisar ali o extrato telefônico, dados telefônicos. Mas é importante também, imagina aí que nós fizemos uma prisão de alguém em flagrante que estava trazendo 200 quilos de cocaína no carro. E a pessoa está presa em flagrante, enquanto está presa em flagrante, o telefone dela ali, celular, não para de tocar e ela não atende. Para a polícia é interessante saber quem é que está ligando. Provavelmente é o destinatário daquela mercadoria. É importante saber quem ela ligou no dia anterior. Então a gente pede o extrato telefônico e começa a analisar os números ligados nos últimos dias. Se há uma repetição de números, então vamos ver, descobrir então, diligenciar para saber quem foi que ligou, para ver se tem algum link com aquele crime, algum vínculo com aquele preso.
mas é muito diferente do que você estar ouvindo em tempo real aquela conversa, tá? Aí a questão é, interceptação telefônica e dados telefônicos, né? Nós estamos discutindo. A pergunta é, para interceptação telefônica, você já sabe, precisamos aqui de autorização judicial. Quem diz isso? A própria Constituição e a Lei 9296 de 96. E para obtenção de dados telefônicos, é preciso autorização judicial? O afastamento de dados telefônicos exige ordem judicial ou não? Será que eu, delegado de polícia, posso requisitar diretamente à operadora de telefonia o extrato telefônico daquela pessoa que eu estou investigando? Eu falo, olha, encaminho um ofício ao diretor jurídico da empresa de telefonia, da operadora tal, Vivo, Oi, TIM, é claro, enfim, encaminho lá um ofício ao diretor jurídico e falo o seguinte, olha, a fim de instruir os autos do inquérito policial número 72/2019, em trâmite nesta Delegacia de Polícia Federal, requisito o extrato telefônico do número 11, e aí coloco lá o número do telefone, dos últimos 6 meses. Eu posso, delegado de polícia, requisitar diretamente ou preciso representar ao juiz para que o juiz autorize a quebra dos dados telefônicos? Será que um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, um procurador da República, pode requisitar diretamente a operadora de telefonia ou também é necessária a quebra via ordem judicial? Não estou falando de interceptação telefônica. Interceptação telefônica não há dúvidas, somente autorização judicial. Mas aqui, nos extratos telefônicos, são apenas dados estáticos de ligações já realizadas, pretéritas, não vou ter acesso a conteúdo. Não, vocês sabem, né? Não vai você pensar que as conversas que nós realizamos, elas ficam gravadas na operadora. Não posso falar, olha, agora comecei a investigar esse fulano de tal aqui, então eu quero saber o que ele conversou há 6 meses com outro fulano. Não fica gravado isso. Agora, para quem ele telefonou, para quem ele ligou, isso vai estar lá. Isso permanece pelo menos por 5 anos nas operadoras. Precisa ou não de ordem judicial para extratos telefônicos, dados estáticos? Pessoal, aqui há 2 correntes sobre o tema. 2 correntes disputam um assunto e olha só como isso aqui é polêmico, hein? Veja. Primeira corrente vai dizer que a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, por conferir reserva de jurisdição para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, sem mencionar especificamente acesso a dados pessoais por parte das autoridades de investigação, permitiria que esse acesso fosse realizado sem a necessidade de autorização judicial. Além disso, veja, os dados são estáticos, não revelam o teor de qualquer comunicação. Trouxe para vocês aqui um precedente do STJ de 3 de setembro de 2014. Pessoal, essa primeira corrente é a posição que prevalece na doutrina, que é o entendimento aqui do STJ, como eu trouxe para vocês, e é o que vinha sendo utilizado pelas bancas de prova nos concursos públicos, para todas as áreas. Magistratura, MP, defensoria. Defensoria não, defensoria acho que a segunda corrente é melhor. Mas para a polícia, essa era a corrente que vinha sendo adotada. Tá? A primeira corrente, então, aqui, precedente do STJ. Agora, segunda corrente vai dizer o seguinte, ó. Existe uma confusão na busca pela cláusula de reserva expressa no texto constitucional, o que acaba transformando o inciso 10, que fala lá da intimidade da vida privada, o inciso 10 da Constituição, do qual é primário em relação ao inciso 12, em letra morta. Então, essa segunda corrente vai dizer, olha, o inciso 10, que assegura a intimidade e a vida privada, se nós não considerarmos que o inciso 12 ele exige sim uma reserva de jurisdição, inclusive para dados estáticos, para essa bilhetagem, ele é letra morta. E prossegue essa segunda corrente. Eventuais lacunas no texto constitucional não necessariamente conferem um tom permissivo a práticas estatais que atingem os direitos fundamentais. Além disso, é importante que se perceba que, no atual contexto tecnológico, praticamente não há dados sem imediato registro, principalmente no uso cotidiano do celular.
Em outras palavras, as comunicações de dados precedem quase sempre de seu imediato registro, o que não os tornam menos importantes do ponto de vista da intimidade. Assim, se é devida a proteção legal à quebra das comunicações telefônicas, por representar violação à intimidade, também é devida a proteção àquelas medidas que, no mesmo sentido, ainda que em outros objetos de tutela, violam a intimidade das pessoas em igual ou até maior grau. Então, nós temos julgados que eu trago para vocês aqui, precedentes de diversos TJs, veja, TJDF, entendendo dessa forma, de Roraima, de Pernambuco, do Paraná, trago 2. O que essa corrente está dizendo, então? Está dizendo, olha, os dados telefônicos também reclamam, sim, autorização judicial, porque eles também acabam tangenciando a intimidade, uma violação à intimidade, uma violação à vida privada. Não é apenas as comunicações telefônicas que reclamam autorização judicial, mas sim também essa comunicação de dados, inclusive aí a extração de dados telefônicos, que seriam dados estáticos. Primeira corrente, posição do STJ e também da maioria da doutrina. Segunda corrente, diversos precedentes que eu trago para vocês aqui de TJs. Qual é a grande novidade no tema? Supremo Tribunal Federal, de forma muito recente, em junho de 2019, o último informativo de junho, 945, quando ele começa a discutir a validade ou não daquelas provas obtidas no bojo da Operação METS da Polícia Federal. Que operação foi essa? A Polícia Federal, então, ela prendeu alguns policiais legislativos, isso se deu no ano 2016, policiais legislativos que estavam realizando medidas de contra-inteligência. Eles foram acusados ali de embaraçar as investigações levadas a cabo no bojo da Operação Lava Jato. Então é um crime lá da Lei de Organizações Criminosas, previsto especificamente nesse sentido, embaraçar uma investigação que envolva organização criminosa. Esses policiais legislativos, então, foram presos, provas foram colhidas com interceptação telefônica, buscas realizadas no Congresso. Aí o Supremo começa a discutir a validade dessas provas e o Supremo diz, olha, a extração de dados telefônicos está sujeita, sim, ao crivo do Estado, precisa, sim, do Estado juiz, precisa, sim, de autorização judicial. Por isso que eu alertei e falo, olha, aquela primeira corrente, que eu trouxe o precedente do STJ e que prevalece na doutrina, ela vinha sendo adotadas em prova para MP, magistratura e para também os concursos para as carreiras policiais. Defensoria Pública, claro que a melhor posição é sempre a segunda corrente, que tem aqui um olhar muito mais voltado para o criminoso. Mas o STF posicionou-se nesse sentido. Está aqui, ó. O STF, no informativo 945 de junho de 2019, ao analisar a validade das provas coligidas no âmbito da Operação METS, deflagrada em 2016 pela Polícia Federal, em face de policiais legislativos que, em tese, estariam embaraçando investigações da Lava Jato, assentou o entendimento de que a exibição de extratos telefônicos dos policiais legislativos investigados é diligência sujeita ao prévio crivo do Estado juiz. Então, o STF posiciona-se em sintonia com a segunda corrente. Essa posição está em consonância com a segunda corrente. Compreendeu isso? Então, esse é um tema polêmico. Isso aqui, vamos ver como que o Supremo, isso aqui ainda foi em decisão plenária quando eu estava discutindo essa questão da validade das provas. Então, agora, pessoal, para a gente poder, para a gente não ser surpreendido com uma ilicitude de prova durante a investigação, nós vamos ter que requisitar para a operadora? Não. O extrato telefônico, vou ter que representar ao juiz, eu, delegado de polícia, um membro do Ministério Público, representar ao juiz para ter aquela bilhetagem, para ter o extrato telefônico. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para a gente preencher junto. Bom, interceptação telefônica, aqui não há dúvida, né? Reclama a autorização judicial.
fundamento aqui é justamente a Lei 9296 de 96. Quebra de dados telefônicos, dados estáticos. Aqui, veja, divergência. Primeira corrente vai dizer que não precisa de autorização judicial. Você sabe que nós temos precedentes do STJ e a doutrina majoritária. Doutrina majoritária. E a segunda corrente, que é a doutrina minoritária e STF. Segunda corrente, que afirma que é necessária a autorização judicial. Agora, e a quebra de dados cadastrais? O que seriam esses dados cadastrais? Pessoal, dados cadastrais não tem nada a ver com esses dados telefônicos. Dados cadastrais abrange o nome da pessoa. Eu posso pedir aqui, os dados cadastrais do titular do telefone tal. O que eu quero saber? O nome dele, o nome dos seus pais, a sua qualificação, o endereço. Você acha que esse tipo de informação, isso acaba violando a intimidade e vida privada? Claro que não, né? Aqui não há violação à intimidade e à vida privada. Eu, enquanto delegado de polícia, requisitar diretamente à Justiça Eleitoral, ao banco, por exemplo, a uma instituição financeira, posso requisitar a uma operadora de telefonia os dados cadastrais. Então, eu estou investigando um criminoso que eu não sei quem ainda, mas ele se utiliza de determinado telefone para praticar crimes. Então, eu requisito diretamente a operadora e falo, olha, eu quero saber na empresa de telefonia aí, quem está cadastrado como titular dessa linha? Eu quero saber o nome dele, os pais dele, o CPF, RG e onde ele mora. Isso aí são dados cadastrais que não correspondem a uma violação à intimidade e à vida privada. Então, isso aqui, tranquilo, dados cadastrais, isso é tranquilo na jurisprudência, não há violação à intimidade e vida privada. Então, saber nome do pai, nome da mãe, endereço, RG, isso aqui é muito comum em crimes de pornografia infantil, em que a gente tem lá o IP, que está sendo utilizado para transmitir imagens pornográficas envolvendo criança e adolescente, o número IP, então a gente requisita para a operadora de internet, a provedora, os dados cadastrais daquele IP. Porque esses dados cadastrais, nome do pai, nome da mãe, RG, o endereço, não revela nenhum aspecto profundo da vida privada ou da intimidade do indivíduo. Então aqui, na quebra de dados cadastrais, não se exige a autorização judicial. Então, muito cuidado com essas diferenças aqui, tá? Quebra de dados telefônicos, essa divergência que aparece aí nos tribunais superiores, e aqui quebra de dados cadastrais, isso é tranquilo. Então, eu, delegado de polícia, posso requisitar diretamente a empresa de telefonia para solicitar o nome, a qualificação, o endereço, sim, sem necessidade de autorização judicial. A questão é, e se houver uma negativa por parte da operadora? Comete crime a empresa de telefonia que se recusa a fornecer dados cadastrais requisitados pelo delegado de polícia ou membro do Ministério Público? E agora? Então, eu tenho esse direito. Um dado cadastral, você sabe, não está atingindo ali intimidade e vida privada. Saber o nome dele, saber o nome do pai, da mãe, RG, CPF, o cadastro dele na operadora, isso aí não há violação à intimidade e vida privada, de sorte que eu posso, então, requisitar essas informações. Tá, e se o diretor jurídico ele não responde à minha requisição? Não responde à requisição do MP. Comete crime? Comete crime. Aí sim ele está cometendo crime. Qual crime? Aí depende. Duas situações. Em regra, pessoal, ele vai responder por crime de desobediência.
Mas cuidado, porque se for uma investigação que envolve organizações criminosas, isso você tem que deixar claro no seu dispositivo, no seu ofício, se for um crime, você vai oficiar então ao diretor jurídico da empresa de telefonia pela requisição de dados cadastrais para apurar uma organização criminosa que está sendo objeto de investigação no inquérito policial número tal, sob pena de incorrer em crime específico. Então nós temos um crime próprio aqui para essa situação. Está aqui, ó, investigação ou processo envolve crime praticado por organizações criminosas? Então ele vai responder pelo crime previsto na Lei 12.850 de 2013, artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, requisitadas pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia no curso de investigação ou no curso do processo. Reclusão de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, ó, sua investigação envolve organização criminosa, você requisitou dados cadastrais e eles não responderam, se recusaram a responder ou omitiram esses dados cadastrais, estão cometendo o crime do artigo 21. Aí, se não envolve organizações criminosas, aí cai na regra geral, e aí ele vai responder pela desobediência, lá do Código Penal, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, aí uma infração de menor potencial ofensivo, pena mais branda, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Por isso é essencial que você, delegado de polícia, você membro do MP, você membro da magistratura, no seu ofício conste exatamente, você está requerendo ali dado cadastral, a requisição envolve dado cadastral que envolve uma organização criminosa, coloca isso, porque aí ele vai responder pelo crime do artigo 21, uma norma especial em relação ao artigo 330 do Código Penal. Joia, pessoal? Paramos por aqui o segundo bloco, vamos tomar um cafezinho, uma água e a gente volta trabalhando questões importantes aí da lei de interceptação telefônica. Até já.